Olá, queridos! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração e sobre a tua vida. Quero, neste dia, agradecer a Deus pelo privilégio de chegar até a sua casa, pela honra de chegar até você. Obrigado pela sua companhia, obrigado por esse momento especial. Muito obrigado, em nome de Jesus. Te agradeço de coração pela fidelidade da sua audiência. Que coisa maravilhosa. É sempre um tempo extraordinário a gente estar junto aqui. É o seu devocional Palavra de Sabedoria. Está no ar com muita alegria, trazendo um pouco da Palavra de Deus para os nossos corações. Para todos sermos edificados, crescermos, fortalecermos nossa fé nessa jornada que é a vida, né, gente? A vida é uma jornada com altos, com baixos, com curvas perigosas, com descidas, ladeiras abaixo, mas também com picos maravilhosos e extraordinários de visões e de paisagens que alegram também o nosso coração. A vida é uma grande jornada e devemos desfrutar dessa viagem todo dia, aprendendo a melhorar e a desfrutar desse tempo que Deus nos permite aqui nessa terra. Nós sabemos que somos eternos, na medida que nosso espírito é eterno e que chegará o tempo de viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Se recebemos a Cristo em nosso coração, que é o mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, se recebermos a fé para a salvação da nossa alma, viveremos eternamente com Deus. Se rejeitarmos esta mensagem, este caminho, esta porta que é Jesus Cristo, infelizmente, estaremos nos autocondenando a vivermos eternamente sem Deus, o que será um grande caos, será um grande vazio para aquele que escolher esse caminho. Deus coloca diante de nós todo dia o caminho da vida e o caminho da morte e nos dá a oportunidade de escolher o caminho da vida. Escolha, pois, o caminho da vida. Escolha o caminho da vida. Se você tem essa opção, então escolha o caminho da vida. Escolha Jesus. Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele é o nosso mediador, Ele é a nossa ponte de contato, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Por isso, é muito importante que reconheçamos nossa condição de pecado e que saibamos que não temos como gerar um mérito pessoal para alcançar a redenção da nossa alma e que precisamos do sacrifício vicário de Jesus, aquele que se fez pecado por nós, se fez culpado por nós, para nos garantir que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Deus. Entre por esse caminho que é Jesus Cristo, porque certamente você encontrará o maior sentido para a sua vida. A tua existência é uma jornada terrena, mas também é uma eternidade com Deus ou sem Deus. Por isso, a minha recomendação neste dia com você, para que você abra o seu coração, confessando a Cristo como seu Senhor e Salvador, para receber assim perdão de pecados e poder se apresentar diante de Deus para a vida eterna. Tá bom? Com o coração se crê e com a boca se confessa que Cristo Jesus é o Salvador e se aceita essa preciosa mensagem, a mensagem da cruz. Tá bom? Esse é o Palavra de Sabedoria. Hoje vamos louvar a Deus, vamos ter um trechozinho, não é um trecho apenas, um bloco com uma entrevista que o querido presbítero Abba fez com o pastor Miranda. É um trecho de uma reportagem maior que vai ser vinculada brevemente nos canais de comunicação, aonde você vai conhecer um pouquinho do pensamento da história do pastor Miranda e vai ser uma grande oportunidade também de você saber um pouco mais. Pastor Miranda é o presidente da Assembleia de Deus na cidade de Mossoró e também ele ocupa uma liderança regional no Alto Oeste na nossa igreja Assembleia de Deus. Então você vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre o trabalho dele. É um homem que tem uma trajetória de serviço prestado ao Rio Grande do Norte, mais de 53 anos de ministério, dedicado a ajudar pessoas, a trazer a palavra de fé, de esperança, de amor em Cristo Jesus. E é um missionário nato, vem da sua origem
as bases missiológicas, já esteve na Guatemala, América Central, servindo a Deus naquele país, também esteve na Guiana Francesa e na América Latina como um todo, tem sementes da palavra que ele teve oportunidade de compartilhar. Então, chega até nós um pouquinho do trecho da sua visão de vida, de trabalho, e vocês vão conhecer no próximo bloco, tá bom? Agora vamos louvar, e no terceiro, quarto bloco nós vamos voltar com uma mensagem sobre Icabod, quando a glória de Deus, ela se vai. Ministrei essa palavra no nosso culto de Santa Ceia, e eu vou compartilhar um pouquinho sobre a glória de Deus, a tão falada glória de Deus, que é a revelação do seu poder, da sua presença. Essa expressão glória de Deus remete, nos liga à imagem de autoridade e de poder de Deus sobre todas as coisas, sobre a sua essência, a essência de Deus, que é puro poder e autoridade, e que ele tem domínio, soberania, onisciência, onipotência, onipresença, entre tantos atributos que são dados ao nosso Deus. Então, a expressão Icabod é uma expressão utilizada para revelar quando o ambiente ele perde a presença de Deus. Como isso faz falta? Como a falta da presença de Deus e da revelação de Deus gera tantas neuroses, tantos conflitos, tantas situações de dificuldade interna que reverbera no externo de cada um de nós. Então vamos falar sobre isso, a ausência de Deus, como é que isso repercute no nosso dia a dia, tá bom? Bem-vindo, muito obrigado. Vamos orar? Começando esse momento, uma oração sempre vai bem. Vamos orar juntos. Senhor Deus, te louvamos pelo dia de hoje, pela tua misericórdia e bondade, por esse tempo especial que aqui estamos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Te agradeço por tua bondade, te agradeço por tua misericórdia. E nesse dia te apresento nossas vidas, a vida dos meus irmãos, meus amigos que nos acompanham, Senhor. E te peço o teu cuidado sobre cada um de nós. Protege e guarda cada um de maneira muito especial. Que a tua presença, Senhor, esteja no coração de todo aquele que crê em teu nome. E aquele que ainda não crê, que possa perceber pelas comunicações externas, pela natureza, pela vivência, que possa perceber, pela medida de fé que tu dá a cada um de nós, o quanto tu tem capacidade, poder, glória de fazer tanta coisa pela nossa vida. Tu és um Deus eterno e maravilhoso. Obrigado por tudo. Abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos para um louvor, depois voltamos com um bate-papo entre o presbítero Abaeba e o pastor Miranda, e depois teremos uma palavra sobre a ausência da glória de Deus, a ausência da presença de Deus. Tá bom? Vamos lá. Eu quero cantar essa canção porque tenho plena certeza e convicção na minha alma. De quem começou a boa obra é fiel para terminar. Oh, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O grande se faz presente aqui nessa manhã. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Escute, o medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar.
preciso rabiscar. Aleluia. Ouvir a voz de Deus bradar. Oh glória, sendo filho, espere um pouco, porque agora vou falar. Jesus está falando ao seu coração e dizendo: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, Ele sempre chega na hora exata. Meu Deus não mente, não se arrepende, porque Ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve, nem jamais haverá. Exaltado seja o nome de Jesus. É de perguntas e respostas, e nós queremos ouvir a sua opinião, as suas respostas sobre algumas perguntas inerentes ao crescimento e o avanço da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró e no campo eclesiástico de Mossoró. Como eu falei no início, o senhor é pastor da Assembleia de Deus em Mossoró, e muita gente pensa que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, está restrita apenas na atuação ministerial em Mossoró. E, na verdade, não é. São 24 cidades e 33 distritos rurais e praias. Como a igreja, o senhor usa uma palavra muito comum em suas mensagens, que gostaríamos sempre de estar abrindo igrejas
como em todos os bairros, logradouros, cidades, em qualquer lugar. Gostaria de, onde tivesse um bar, tivesse uma igreja perto, que era para poder falar do amor de Cristo. E, fora isso, temos as áreas missionárias, rurais e os setores de Mossoró, que somam mais de 200 congregações. Imagina só gerir tantas responsabilidades, tantas igrejas, tantos pastores, tantos dirigentes de congregação, tantos setores. A igreja passou agora, o senhor fez agora no último rodízio, uma mudança, pastor. Há quem pense até que houve uma redução, um encolhimento, mas, na verdade, na prática não foi. Nós tínhamos 22 setores e hoje temos 19 setores dentro da nossa cidade. Isso, pastor, não foi recolher, não foi retroceder. Foi uma gerência que o senhor achou melhor aumentar ou diluir algumas congregações de forma setorial. Não é isso mesmo? Meus queridos rádio ouvintes, meu telespectador, essa distribuição eu não chamo nem divisão e nem diminuição. Na nossa cultura ou na nossa formação, essa conta de multiplicar e diminuir não existe. Então, nós distribuímos. O setor número 8, com 4 congregações, o setor número 20, com 6 congregações, e o setor 22, com 5 congregações, um total de 15, elas foram redistribuídas para áreas rurais. Por quê? São áreas formadas em ambiente mais rural do que da própria cidade. Então, como região como o Piquiri, como lá Passagem de Pedra, como o Rincão, são áreas totalmente rurais. Então, nós colocamos obreiros rurais para administrar. Nós saímos, quando nós chegamos aqui em Mossoró, nós éramos em torno de 6 a 7 áreas missionárias rurais, ou setor missionário rurais. E hoje nós somos 17. Então, houve um crescimento significativo, essa distribuição. Então, nessa distribuição foi que diminuiu o número de setores, mas não perdemos nenhuma congregação. Tá certo? Essas congregações apenas foi deslocado de áreas setoriais para áreas rurais. Pronto. Essa pergunta eu lhe fiz, pastor, de forma proposital para esclarecer as pessoas que muitas vezes nos perguntam. A igreja diminuiu, recolheu, recuou? Não, não foi isso. O senhor traz aí essa informação e atualiza para a gente. Por exemplo, vou dar aqui um outro exemplo. São 145 congregações dos 19 setores. E com o templo sede aumenta 146, não é isso? E, ao todos, nas áreas missionárias, são agora 63, que somadas dá 209 igrejas. Pastor, esse número é tão expressivo que quando a gente diz assim, quantas igrejas tem a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró? Claro que a gente tem que mencionar a área rural e a área... pertence ao município. Pertence a Mossoró. Então, literalmente, nossa igreja é hoje 209 igrejas, com o templo sede, né? O templo maior, quando eu me refiro aqui ao templo sede, me refiro aos grandes eventos, às programações gerais, como batismos, aniversários pastorais e tantas outras coisas que são realizadas aqui no templo sede. Então, você veja, irmão Aba e meu caro Tiago, o desenvolvimento da igreja em Mossoró. Quando eu cheguei aqui, em 2012, nós éramos, dentro da área da cidade, 98 congregações. 8 congregações. Isso na área cidade, dentro da área da cidade. E tínhamos apenas 36 congregações rurais. Então você soma 36 com 98, então você vai para 134. Então, 134, se você diz
que no seu somatório nós somos 209, então imagina o nosso crescimento. Então. Sim. Tiago, antes do pastor fazer a oração, eu queria que você fizesse aquela pergunta que era praticamente pessoal. Não pode esquecer, não. O pastor vai responder ainda dentro. Pastor, eu como um jovem obreiro, né, estou começando na minha vida eclesiástica, né, recentemente, e eu queria que o senhor, assim como eu, tem tantos outros, né, nos ouvindo hoje, queria que o senhor desse uma palavra de aconselhamento, né, para nós. Meus caros irmãos, meus queridos jovens obreiros da casa do Senhor, eu quero lhe parabenizar. Eu quero lhe dizer que eu comecei como obreiro no sentido de ajudar aos 22 anos de idade. 22 anos eu comecei como um obreiro auxiliar junto à minha congregação da Rua Presidente Bandeira, no bairro do Alecrim, em Natal. Foi lá que eu conheci hoje minha esposa Núbia e, graças a Deus, foi de lá que eu me interagi com aquela mocidade. Eu cresci com o pastor Ivan Gonçalves, que era também de lá, que nós éramos da mesma classe, nós congregamos na escola dominical, na mesma classe, aprendemos juntos ali. Louvo a Deus. Depois dali, foi dali que Deus me classificou. Foi dali que eu fui casado, uma cerimônia feita pelo saudoso pastor João Batista da Silva. E foi esse cidadão, João Batista da Silva, que me enviou para o campo pastoral. Antigamente, a nossa igreja mandava pessoas sem ainda ser, vamos dizer, sem ser presbítero, sem ser evangelista, pastorear. Eu fui como auxiliar. Eu era auxiliar do trabalho. Recordo como se fosse agora. O secretário da igreja de Natal, ele olhou para mim assim e disse: rapaz, você vai assim, zerado mesmo. Zerado, que ele estava dizendo é que eu não tinha nem de diácono. Nenhuma função eclesiástica. Não. Você vai assim, zerado. E eu, numa rapidez de resposta, olhei para ele assim: você sabia que o carro que presta é o carro zero? Respondi bem. Foi uma repentina que Deus... Então eu vou zerado. Eu sou zero no sentido de novo. Então Deus me honrou. Fui para Jardim de Piranhas. Foi em Jardim de Piranhas que eu fui consagrado. Aí eu não fui consagrado, nunca fui consagrado a diácono, nem a presbítero. Eu fui consagrado direto a evangelista. Um negócio inédito. Quanto mais para aquela época. Naquela época. Aí é tanto que quando for botar areia na minha consagração, porque tem os que botam areia, viu, meu irmão? Fique tranquilo, que Deus trabalha com você, vai sempre aparecer o botador de areia, viu? Foi botar areia com o pastor João Batista, dizendo: pastor, disse que o senhor vai consagrar Miranda a evangelista. Aí ele disse: vou. Ele disse: mas ele não foi nem diácono, nem nunca foi presbítero, o senhor vai consagrar evangelista? Ele disse: não se consagra ninguém pelo que ele vai ser, se consagra para ele é o evangelista, não tem a consagração ainda, mas ele é um evangelista. Aí pronto, botou logo a areia no barro do camarada. Juntou, e então pronto, eu fui. Foi quando daí, com 6 meses depois, eu fui enviado para o campo missionário. Porque eu já tinha a consagração, já era um ministro, já podia ir. Foi, quer dizer, Deus é quem vê na frente, meu filho. Então, vocês que são obreiros jovens, Deus é quem vê na frente. Lógico que a nossa igreja hoje impõe determinadas regras, na regra de hoje eu não passava. Não podia ser feito isso. Porque a regra de hoje você tem que ter tantos anos de auxiliar para ser diácono, tantos anos de diácono para ser presbítero, tantos anos de presbítero para poder ser um evangelista. Vai numa escadinha de ascensão, hoje na regra atual. Mas não se preocupe com isso não. Não perca noite de sono por causa disso não. Porque se Deus está com você,
olha, tora tudo no 20, no 10, no 15, ou onde for, e Ele faz quando Ele quer. E se é da vontade de Deus, você vence, você chega lá. Meu conselho é, permaneça fiel, não se exalte, mantenha a humildade, seja humilde, até mesmo com aqueles seus algozes, seja humilde, tá certo? Não fique com o nariz empinado. Sempre dependa de Deus. Se você aprender a depender de Deus, o Deus que as pessoas lhe humilha, Ele vai lhe exaltar no momento certo, no momento de Deus. É o meu conselho para você, meu telespectador, meu jovem obreiro, de qualquer congregação desta cidade, que me escuta nesse final de programa. Faça tudo. Seja fiel à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Ame-os, ame de coração os seus filhos. Não tem preciosidade maior do que a sua esposa e os seus filhos. Note bem disto. Faça isso e Deus lhe honrará na hora certa. Deus não trabalha atrasado. É na hora certa dele, você vai ser exaltado. Amém. Pastor, nos vai levar Deus em oração. Deus bom e amigo, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua justiça, pela tua fidelidade. Obrigado por esse programa. Abençoa. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 4, vamos nos ater ao versículo de número 21. A palavra de Deus nos diz que ela deu ao menino o nome de Cabote e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Aleluia. Esse texto bíblico que nos fala sobre um episódio muito específico da história de Israel, quando a arca do Senhor foi tirada dentro do arraial de Israel, em um dos momentos mais críticos da história de Israel. Israel sempre experimentou altos e baixos. A história da nação de Israel é uma história de obediência e desobediência, uma história de aliança e quebra de aliança, uma história de santidade e de corrupção, uma história de busca de Deus e de prática de pecado. Essa oscilação constante na nação de Israel é um fato que a gente acompanha em toda a história do Israel. É uma nação que, pela dureza do seu coração, é uma nação que, pelas dificuldades que enfrentou, ela foi moldada ao longo do tempo para poder servir ao Senhor. Deus escolheu a nação de Israel, ato soberano de Deus. Deus não escolheu porque tinha alguma característica especial na nação de Israel. Não, a decisão foi um ato soberano de Deus. Deus escolheu e ponto. Era nação pequena, era nação sem muita expressividade, era uma nação que não tinha nenhum atributo mais destacado que a gente pudesse dizer. Era uma nação nômade, uma nação feita por patriarcas, feita por tribos, feita por formações de grupos e famílias. E entretanto, Deus olhou para este povo e disse: vocês serão o meu povo. Aleluia! Ato soberano de Deus. Se você procurar qualquer outra explicação, você vai ter muita dificuldade de encontrar, porque não tem uma característica específica que fez com que Deus escolhesse Israel. Ele simplesmente escolheu. Aleluia! Isso me lembra muito, trazendo para a nossa realidade da ceia hoje, que nós lembramos o sacrifício vicário de Jesus. É uma boa oportunidade da gente lembrar, não há um motivo específico ou especial para a gente dizer que Deus ama a gente ou que Deus escolheu a gente. Ele simplesmente nos amou e nos escolheu antes que nós o amássemos e antes que nós o escolhêssemos. Glória ao nome do Senhor. Deus olha para nós e diz assim: eu quero você. Deus olha para nós e diz: eu amo você. Deus olha para a gente, pecadores, limitados, com fraquezas, com debilidades,
com altos e baixos, igual a Israel. A gente não é muito diferente de Israel, não. A gente não pode nem criticar muito, porque acaba que a gente cai no erro de se achar melhor do que Israel. Mas na prática, a gente também tem nossas falhas, temos nossos erros, temos nossos altos e baixos, mas Deus decidiu nos amar. Aleluia! Você pode dizer para esse crente que está perto de você: Jesus te ama. Diga para ele aí, aleluia. Jesus te ama, aleluia. Jesus te ama, glória ao nome do Senhor. E é esse amor que é a causa porque nós estamos aqui. É a grande razão porque nós estamos aqui. Eu não sou mais especial do que você. Deus não tem um filho mais predileto do que o outro. Deus tem filhos que buscam mais a Ele do que outros. Isso é verdade. Tem filho que busca mais a Deus do que outros. Mas a porta da graça está aberta para todos e para todos. Aleluia! Eu não posso dizer assim: Deus ama mais o pastor porque é o pastor. Não, claro que não. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma função, eu tenho uma tarefa dada por Deus de cuidar do rebanho, de cuidar dos irmãos, de orientar e guiar a igreja do Senhor. Mas eu não tenho da parte de Deus um amor maior do que o seu. Deus me ama do mesmo jeito que ama você. Aleluia! É um privilégio poder receber esse amor. E essa condição não é pela minha função, não é pelos dons que eu possa possuir, não é por algum patrimônio que eu possa ter, ou alguma influência que eu possa exercer. É uma condição de ato soberano de Deus. Ele simplesmente ama você. Você pode ser a pior das criaturas, você pode ser a pessoa mais nó cego do mundo, você pode ser um cabra bom de peia, um cabra ruim, uma índole teimosa, voltada para a prática do pecado, mas mesmo assim Deus ama você. Você pode dizer de novo para esse irmão abençoado? Diga de novo: meu irmão, Deus ama você, meu irmão. Aleluia! Uma Santa Ceia hoje é para a gente lembrar que nós somos frutos desse amor, nós somos frutos dessa graça, nós somos frutos dessa obra. Israel é o tipo da nação que representa com muita clareza a condição do ser humano, a condição da humanidade, o perfil comportamental da própria sociedade, com seus altos e baixos. E Deus, por ato soberano dele, decidiu escolher Israel como povo seu. Aleluia! E o que aconteceu? Israel começou a pecar. Eli, que era o sacerdote da época, ele já não tinha mais visão, ele já estava com sobrepeso, ele já não tinha mobilidade, vivia parado numa cadeira à beira da estrada e não conseguia mais exercer o seu ministério. E inclusive se acusa a Eli, o sacerdote, de negligência. Se acusa Eli de ser aquele tipo de pessoa que perdeu o senso do compromisso, perdeu o senso do cuidado. Ele se perdeu ao longo da caminhada. Os filhos dele, eles faziam atrocidades dentro de Israel, profanavam o santuário do Senhor, pegava as ofertas que eram trazidas diante do altar de Deus e se apropriavam das ofertas, quando era para ser dividido com a tribo de Levi, mas eles não dividiam, eles pegavam e aquela comida que era colocada no altar era direito da tribo de Levi e da família sacerdotal pegar aquele alimento. O que é que eles faziam? Antes que a tribo pudesse vir, eles iam lá e pegava e se apropriava. Fizeram coisas horríveis, profanando o templo do Senhor, com prostituição, com ações de luxúria na casa do Senhor. Ou seja, Israel estava vivendo um tempo caótico, uma liderança fraca, uma liderança sem espiritualidade, uma conexão com Deus completamente distorcida.
havia religiosidade, mas não tinha a presença de Deus. Aleluia! Quando a religiosidade ela assume a primazia, a presença de Deus não fica, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Quando você vem para a igreja e oferece o seu culto a Deus como um ato mecânico, como um ato automático, eu vou para a igreja para morir, eu vou para a igreja só para fazer número, eu vou para a igreja só para não ficar em casa, eu vou para a igreja. Quando você começa a entrar nesse tipo de comportamento, você está indo por um caminho de religiosidade, você está vindo pelo piloto automático, você não está vindo para adorar a Deus. E quando você faz isso, Deus não se agrada desse tipo de oferta, porque essa oferta, ela não é sincera, ela não é de um coração quebrantado. Meu irmão, quando você sair de casa para vir para a casa do Senhor, você tem que dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu vou cultuar o meu Deus. Aleluia! Pode ser que eu esteja triste, mas eu não vou para a igreja só se eu estiver alegre. Irmãos, eu estou passando por muitos problemas. É aí que você tem que vir para a igreja mesmo. É aí que você tem que vir buscar a Deus. É aí que você tem que vir para a oração. É aí que você tem que vir para o jejum. Mas pastor, eu posso orar em casa? Pode, mas você não ora. Eu posso ler a Bíblia em casa? Pode, mas você não faz. Em casa você fica entretido com a televisão, você fica entretido com a coisa que o menino está fazendo, você fica preocupado com outro a fazer, você vai atender o celular e você não dá atenção para buscar a Deus. Aqui, quando você vem para cá, o ambiente já vai colocando você dentro de uma postura: eu estou na casa do Senhor. Aleluia! Israel estava vivendo um tempo de profanação, um tempo de idolatria, um tempo de corrupção, um tempo de imoralidade. Tudo que você pensar que não era para ter estava acontecendo. E por causa disso, a presença de Deus estava longe daquele lugar. Eles tinham que enfrentar os filisteus. Tiveram uma brilhante ideia: vamos atrás da arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus, era a glória de Deus. A glória de Deus, eu falei aqui há uns 15 dias atrás, que a glória de Deus representa a presença dele, o peso da glória dele, a densidade da glória dele, a presença dele que faz a diferença. Mas há muito tempo a presença de Deus estava se afastando daquele lugar. E a presença de Deus, quando vai embora, ela normalmente ela vai de maneira gradativa. A glória de Deus para ir embora, e acabou, a glória de Deus se acabar, ela não acaba assim da noite para o dia, ela não acaba de uma hora para outra, não. Você vai fazendo pequenas concessões. Diga comigo: pequenos pecados, grandes erros. Você começa a cometer pequenas concessões. É uma pequena murmuração, é uma pequena crítica, é um pequeno azedume, é um pequeno desentendimento. Tudo é pequeno, sabe? Tudo é pequeno. É um flerte com o pecado, é uma paquera. Você não vai a fundo para a prática do pecado, mas você fica pelas beiras, pela vizinhança, flertando, paquerando com o pecado, paquerando com o erro. E fica aquela história: eu vou ou não vou? É mais ou menos assim: está quente, está frio, eu avanço ou não avanço? Quem lembra de Sansão? Lembra de Sansão? O que Sansão fazia? Ele brincava de se amarrar. Lembram disso? Ele ficava brincando de se amarrar. Os filisteus querendo saber o segredo de Sansão, aí dizia: qual é o teu segredo, Sansão? Aí Dalila querendo pegar ele no segredo, aí ele ficava tirando onda, ele ficava brincando, dizia: não, deve ser a seguinte, se você trouxer a flor de tal tipo de planta e eu tomar, eu perco as minhas forças. Aí faziam o chá que era para fazer, dava o chazinho para ele, amarravam ele, ele fingia que estava amarrado. Aí quando os soldados vinham, aí ele se soltava. Aí lá vai outra derrota para os filisteus, e ele brincando de se amarrar. E tem uma musiquinha antiga que dizia assim: de brincar de se amarrar, ficou mesmo amarrado.
A glória de Deus, a falta da presença de Deus, o Icabode, a glória de Deus que vai embora, que foi o que aconteceu com Israel, que pediram para a arca vir para poder enfrentar os filisteus, mas não deu certo, não deu certo, porque eles perderam a batalha, porque olharam para a arca como um amuleto, como se fosse uma ideia de um amuleto da sorte. Deus vai estar comigo. É como um camarada que abre a Bíblia no Salmo 91. Eu vou abrir minha Bíblia aqui no Salmo 91, porque Deus vai guardar a minha casa. Irmão, Deus vai guardar a tua casa, não é por causa da Bíblia aberta no Salmo 91, não. É porque Ele está contigo, Ele tem promessa na tua vida, é porque Ele disse que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Tem nada a ver com Bíblia aberta no Salmo 91. Tem nada a ver. Não, se eu fizer 3 orações do Pai Nosso, eu vou estar protegido. Irmão, você pode orar 10.000 Pai Nossos. Se você não tiver comunhão, integridade, conexão, santidade com Deus, se você não tiver ligado com Ele, aquilo se torna uma reza, uma repetição vã. Aquilo se torna uma ladainha. É apenas palavras sendo ditas sem significado. O Pai Nosso só tem significado quando você é filho. E quando você é filho, é quando você recebeu Jesus no seu coração e se tornou filho de Deus. Aleluia! O que eu estou dizendo para vocês? Israel estava para enfrentar um grande exército, achou que se trouxesse a arca ia funcionar. Não funciona. Não funciona. Diga comigo, não funciona. Não, diga mais forte, não funciona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma grande oferta para a construção. Cometi um grande pecado essa semana, aí eu estou arrependido, aí para Deus limpar a minha barra, eu vou pegar e vou dar uma grande oferta para a construção. Irmão, você pode pagar o restante da construção todinha, se você não se arrepender, se você não mudar de atitude, você não tem a comunhão de volta. Você tem que se arrepender. Evangelho não é amuleto, evangelho é vida no altar. Aleluia! Israel achava que era só trazer a arca. Estamos perdendo, traz a arca. Israel está se dando mal, traz a arca. Mas eles tinham se perdido na comunhão com Deus há muito tempo. Gradativamente, não foi da noite para o dia, foi gradativamente, pequenas concessões. Cuidado com as pequenas concessões. Irmãos, isso aqui é muito sério. Cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com as aberturas que você faz na sua vida, de coisas que fazem mal a você, fazem mal à sua vida espiritual, e você quer imitar os outros, e você quer imitar alguém que você viu que fez. Fulano está fazendo, não tem nada demais. Beltrano está dizendo, não tem nada demais. Cuidado, porque cada um dará conta da sua própria vida diante do Senhor nosso Deus. Se Deus tem particularidades com você, de coisas que afetam a tua vida, não brinque com isso. Eu sempre digo lá em casa, tem gente que se não se controla e não pode ter televisão, é melhor não ter. É pecado ter televisão? Não é, mas pode ser. Como assim, pastor? Eu estou dizendo que pode ser, porque se a televisão estiver dominando você, se a televisão estiver controlando você, se você tornar a televisão um altar na sua casa, é melhor não ter, porque vai fazer mal a você. Agora, lá em casa, não sei na sua, na minha tem um botão liga e desliga. A sua tem? A minha tem um botão liga e desliga. Então, se tem uma coisa que não edifica, desliga, ou muda de canal, ou vai para uma outra programação. Se não tem condições de fazer isso, é melhor não ter do que ter. Mas eu estou dizendo por que isso? Porque cada um sabe da sua particularidade, aquilo que lhe afeta, aquilo que lhe faz mal. Irmão, eu não aguento ver certas coisas no Instagram. O irmão diz, né? É tanta coisa ruim que eu vejo no Instagram. É tanta porcaria, meu Deus do céu. O Instagram é um campo minado para tentação. Pode acontecer um flerte, pode acontecer uma paquera, alguém pode dar em cima de outro alguém, alguém pode puxar uma conversa. Pode, irmão, pode. Tudo isso pode acontecer no Instagram, mas não só no Instagram, na vida real, no dia a dia também pode.
E o que é que você faz? Ah, pastor, eu não aguento ver certas coisas no Instagram. Então não tenha, irmão, não tenha. Elimina essa conta, se está fazendo mal a você. Aí o irmão vai lá, discussões, bate-papo, ofensas, agressão, haters, todo tipo de situação. Irmão, se no Instagram a tua conta está te fazendo mal, elimina essa conta e vive em paz em nome do Senhor Jesus, aleluia. Tem alguns que gostam da indireta gospel, eu sempre falo nisso. A indireta gospel, posta uma coisa no Instagram para mandar uma indireta para o outro. Aí fica uma coisa assim, sabe? Um negócio meio mal feito. Posta um versículo que é para mandar uma indireta. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. É muita falta do que fazer. É muita falta do que se ocupar. Se isso está te prejudicando, seja o que for, estiver te prejudicando, abra mão do que está lhe prejudicando e concentre naquilo que edifica a sua vida. Israel vivia um tempo de problemas graves, corrupção, pecado, desrespeito, imoralidade, falsidade, tudo quanto era de coisas ruins que estavam acontecendo. E não adianta viver uma vida dessa maneira, porque chegará o dia que o Senhor vai prestar conta com cada um de nós, irmão. E nesse dia a nossa vida será colocada em análise diante do Senhor, e Deus vai procurar quem foi fiel, quem não foi fiel, quem foi correto, quem não foi correto. Nossas atitudes serão pesadas, e eu acho tão forte quando Jesus que diz, Jesus que fala, que nós daremos conta até das palavras frívolas. E eu fui atrás de saber o que é essa tal de palavras frívolas. O que é isso, pelo amor de Deus? Porque nós vamos dar conta. Palavras frívolas são palavras ditas à toa. Quando você fala bobagem, quando você fala e diz, rapaz, falei sem pensar. Eu disse uma coisa, aí você solta uma crítica sobre o outro, você sabe que não era para falar isso, aí você fala e depois diz, eu falei sem pensar. De repente eu queria derrubar o outro, eu queria desfazer do outro, eu queria desprezar o outro, né? Eu me lembro no dia, eu tinha 13 anos de idade, olha aí, 13 anos de idade, estou com 52, quando eu tinha 13, será que isso me marcou? Que eu estou aqui contando um troço que aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Eu só andava com uma calça verde que eu tinha e uma camisa que eu gostava muito daquela camisa. Então, tipo assim, eu ia para a igreja, praticamente, é muito parecido com esse paletó, marrom, ferrugem que eu ando, que o irmão Cícero está de olho nesse paletó, que diz que se soltar o paletó, ele vem sozinho para os cultos, entendeu? Porque de tanto eu andar com esse paletó nos coros, como diz o outro, eu gosto muito daquele paletó amarronzado. Aí, era mais ou menos assim, eu andava com uma roupa verde que eu gostava muito, e um dia eu cheguei para o culto de mocidade, mais um dia, alegre, feliz, contente, eu passo pelo primeiro banco, segundo banco, no terceiro banco, aí eu escuto, era melhor não ter ouvido, aí eu escuto o irmãozinho lá do primeiro banco de trás, dizer, esse irmão não tem outra camisa não, só tem essa. Quando ele disse isso, parecia uma coisa normal, mas para mim soou naquele momento como um desprezo, soou como um desdém, desfazendo, né? Naquele momento, um adolescente com 13 anos de idade, aquilo pegou mal. Irmão, fiquei tão triste que eu nunca mais usei aquela roupa. Eu olhei e disse assim, pô, não uso mais, caba falador. Eu com 13 anos fiquei chateado. As coisas frívolas são as palavras à toa. Eu não posso julgar qual foi a intenção da pessoa em dizer isso. Às vezes a pessoa diz uma coisa com a outra e diz assim, é brincadeira, é brincadeira. E quando na verdade toda pretensa brincadeira acaba carregando um fundo de verdade, acaba dizendo algo que você gostaria de dizer, mas que você diz de maneira mais light, de maneira mais leve. Então você solta uma indireta através da brincadeira. Essas são as palavras frívolas, elas serão pesadas diante do Eterno, aleluia.
Nós vamos dar conta de tudo. Tudo. Pense em alguma coisa aí. Você vai dar conta diante de Deus. Nós vamos dar conta diante do Senhor. Israel vivia um descaso. E por causa disso, quando a arca da aliança foi levada, porque os filisteus venceram a guerra, venceram aquela batalha, e a arca não voltou, saiu de Siló e foi-se embora, não voltou para Israel. Isso tinha uma representação tão forte na cabeça do povo, que Eli levou um choque. Ele não caiu quando ele escutou que os filhos dele tinham morrido na batalha. Ele caiu quando ele escutou: a arca da aliança foi tomada, a arca foi tirada. Aí ele cai para trás na cadeira, bate com a cabeça na pedra e ali morre. E a nora dele, a esposa do Finéias, estava grávida, e ao estar ali perto de dar à luz, com a notícia de supetão, entra em dores de parto, e estava também numa situação muito difícil. A emoção foi tão forte que ela diz, ela se impactou com a notícia: a arca do Senhor foi levada, ou seja, a glória do Senhor se afastou de Israel. Aleluia. Fica uma última reflexão para nós. Se a glória do Senhor se afastar de nós, significa dizer que a presença do Senhor se fez, se foi, se desfez. Significa dizer que a gente não sente mais a presença do Senhor. E a presença do Senhor é uma convicção daquele que recebeu a Cristo como seu Salvador. A presença do Senhor é uma realidade daquele que recebeu o selo do Espírito Santo no ato que aceitou a Cristo como Salvador. A Bíblia diz que você é morada do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade. E quando se afasta a presença do Senhor, significa dizer: houveram algumas coisas que afastaram você da presença do Senhor. A roubada da arca, a levada da arca, foi apenas o ápice daquilo que começou a acontecer no templo, na cidade, na vida do sacerdote, na vida dos filhos, na vida da família. É o altar que foi tirado dentro de casa, são as orações que não são feitas dentro de casa, são os cultos domésticos que não são realizados dentro de casa, é a santidade diante do Senhor que não é mantida, é uma postura na igreja. Tem irmã e tem irmão, não tem só irmã não, porque a marcação às vezes parece que é só com as irmãs, mas não é não, tem irmã e tem irmão, que a gente olha no meio da rua, a gente não reconhece como sendo um crente e como sendo servo de Deus. É uma postura aqui dentro e lá fora é outra postura. Eu não sei qual é a ideia, mas a minha cabeça não consegue concatenar. Eu tenho que ter coerência, irmão. O que eu sou aqui como servo de Deus, dentro da casa de Deus, eu tenho que ser do lado de fora também, porque a vida de Deus na sua vida, ela está presente em todo momento, em 24 horas, aleluia. Quando você começa a ter vida dupla, ou vida dúbia, ou você começa a fazer concessões fora da igreja, e você começa a achar nada demais determinadas coisas, tome muito cuidado, porque as pequenas concessões abrem grandes oportunidades para um grande abismo na nossa vida. A nossa maneira de ser na Assembleia de Deus, o nosso jeito de ser na nossa igreja, ela tem uma razão, ela tem um padrão, ela tem uma ideia. E qual é a ideia? A ideia é a gente se manter de maneira equilibrada, aonde quer que a gente esteja, glória ao nome do Senhor. Pensa discernimento ao Espírito de Deus. Pensa discernimento se Deus está se agradando. Eu não vou apontar aqui para ninguém não. Eu não sou teu juiz. Eu não estou no papel de juiz teu não. Eu estou aqui no papel de ensinador da palavra de Deus, de pastor que está cuidando das ovelhas. E quando eu vejo alguma situação que não está bem, eu procuro chegar até aquela pessoa para orientá-la. Às vezes eu faço isso através da minha esposa. De repente, algumas situações é mais favorável, é mais adequado que a minha esposa faça a primeira abordagem.
E quando ela não consegue ter acesso ou não consegue tratar de determinado assunto, eu também não me abstenho de tratar. É a vez que eu tenho que entrar e tratar diretamente o assunto com qualquer ovelha nossa aqui na nossa igreja. Mas eu cuido como aquele que há dado conta de cada um de vocês, aquele que vai prestar conta de cada um de vocês. Se não quer obedecer, se não quer seguir, é uma postura individual que eu não posso interferir, mas o meu papel é ensinar, é orientar, é exortar, é admoestar, é apoiar, ajudar a cada um a enfrentar as suas dificuldades. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E acabou de quando a glória de Deus vai embora. É quando a presença de Deus vai embora. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Se a presença de Deus for embora, você não aguenta essa caminhada. Você não aguenta essa caminhada. Você precisa da presença de Deus. A sua vida é o tabernáculo de Deus. A sua vida é o tabernáculo de Deus. Se você brincar, você vai perder o seu bem mais precioso, que é ter Deus dentro do seu coração. Se você começar, eu vou insistir nisso, porque o Espírito de Deus me dá um entendimento da necessidade de abordar isso de maneira mais enfática. Se você começar a fazer pequenas concessões, você vai cair num grande abismo. Se você começar a baixar a guarda, não brinque com o pecado. Quem tem problemas na sua antiga maneira de viver com bebida, não pode ficar brincando com isso. Não pode estar frequentando o ambiente do bar. Não pode estar frequentando um ambiente que tem bebida. Chegou numa festa, tem bebida, começou a bebida, cai fora. Cumprimenta todo mundo, abraça o aniversariante, mas chegou a bebida alcoólica e você teve um histórico aonde a sua vida estava envolvida com uma prisão da bebida alcoólica, das drogas ou qualquer coisa parecida, você não pode brincar com isso. Você tem que afastar da aparência do mal e daquilo que pode trazer a você uma tentação da sua antiga maneira de viver. Você não pode brincar com essas coisas. Se você teve problema de adultério, problema de prostituição na sua vida, você tem que tomar cuidado com o tipo de conversa que você tem com as pessoas. Você tem que tomar cuidado com o tipo de comportamento de intimidade que você tem com o sexo oposto. Você tem que vigiar, você tem que se ligar. Você tem que ser cuidadoso, porque pode ser uma área em que o inimigo use para esfriar você, para trazer uma frieza espiritual, e você começar a dizer assim, não tem nada demais. Daqui a pouco você está curtindo foto de mulheres que não são a sua esposa, e você está curtindo foto de mulheres seminuas, ou em trajes sensuais, só porque você conhece, só porque é uma amiga, só porque é uma pessoa que convive com ela. Não, são pequenas concessões que você vai fazendo, e daqui a pouco abre uma brecha. É um oi, tudo bem, do nada. Irmão, homens, varões, irmãs, mulheres, servas de Deus, fujam do oi, tudo bem, do nada no Instagram. Fujam disso. Conversa mole no Instagram é armadilha para você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Aí você começa, troca de fotos, troca de elogios, troca de palavras, e daqui a pouco você está envolvido. Você está envolvido. Aí o coração está um coração já inclinado para o mal, inclinado para o pecado. E nessas pequenas concessões, você começa a se tornar cru, sabe? Cru. Você entra no culto, sai do culto, não consegue nem dar um glória a Deus. É uma dificuldade para abrir a boca. Mas se for para conversar, você tem papo para o culto todinho. Se for para trocar ideia, você fica 1 hora depois do culto, ali na frente da igreja, conversando. Mas enquanto está no culto, está numa agonia para ir embora. É um vexame para ir embora. E quando vai ver, está lá depois do culto, horas e horas depois do culto. O que está acontecendo? Estou dando um alerta. Pode ser, não sei. Deus é que fale com cada um a quem cabe essa palavra. Aleluia. Mas pode ser
que você está perdendo devagarzinho, devagarzinho, o prazer da intimidade com Deus e dessa presença do Senhor que tanto você buscou. Você buscou o batismo com o Espírito Santo. Deus te deu o batismo com o Espírito Santo. Aí você recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí depois, uma geladeira. Não dá um glória no culto. Não dá um glória. Mas há poucas semanas estava pulando, estava saltando, estava gritando, estava chorando, estava se quebrantando. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Em nome de Jesus, você está entendendo? Eu estou falando que a presença de Deus ela é muito importante. O Icabod é a glória do Senhor que se vai. É quando você perde a alegria da sua salvação. Você perde o prazer nas coisas de Deus. Por que você perde o prazer? Porque as outras coisas vão chamando sua atenção. Aí o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos... Antes o seu prazer está onde? E faz o quê? Medita nela de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Você tem prazer, irmão. Essa alegria, ela vem da presença de Deus. Não tem a ver com pregador, não tem a ver com dirigente, não tem a ver com pastor, não tem a ver com nada disso não. Tem a ver com o seu prazer de estar na lei do Senhor. Você tem alegria. É o irmão contando testemunho e você se alegra. É o irmão cantando e você se alegra. É o irmão louvando e você também louvando ao Senhor. Aleluia! Não deixe que o pecado, o grande responsável de gerar tristeza e frieza espiritual, que ele vá jogando você para longe de Deus. Aí de repente as outras coisas se tornam mais interessantes do que a presença de Deus. Olha o cuidado, olha o cabote, olha o cabote. As outras coisas se tornam mais interessantes. Qualquer programação, não pode vir para a igreja, mas você encontra a pessoa em um bocado de programação aí fora. Não pode vir para os cultos, mas você encontra a pessoa em várias agendas e várias outras coisas. Para outras coisas tem agenda, para outras coisas tem tempo, para outras coisas tem espaço, para outra coisa enfrenta dificuldade, seja ela qual for. Um dia desse, convidaram meu filho para ir na praia, e eu achei interessante demais. Porque chamaram o Francisco para ir para a praia e começou a chover. Aí ele diz assim: tem nada não, pai, a gente vai com chuva mesmo. Eu disse: é, né? Tá bom, tá certo. Dias depois, tinha um trabalho na igreja. Aí eu disse: você não se arrumou ainda para ir para o trabalho, para a igreja, para o culto? Ele disse: pai, está chovendo. Ele disse: agora está chovendo, meu filho? E na outra vez que era para ir para a praia? Para ir para a praia estava chovendo também. E você foi. E agora para a igreja? E você é feito de açúcar? Você vai derreter? Não tem guarda-chuva não? Não pode ir de guarda-chuva não? Fechou a cara. Veio nos trancos e barrancos. Veio sem vontade. Entendeu? Pô, na pressão. Mas veio. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente vai colocando dificuldade para coisa quando é para buscar as coisas de Deus. A gente vai encontrando, e quando não tem dificuldade, a gente cria uma. A gente cria. Não tinha nenhuma dificuldade, mas a gente inventa uma. Só me lembrei quando eu queria faltar ao trabalho. Era bem novinho, tinha 22 anos. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu não fui um bom funcionário não. Eu me tornei bom depois, que eu amadureci. Mas quando eu tinha 22 anos,
Eu era doidinho para inventar que alguém morreu. Eu acho que eu matei a minha família todinha, com desculpa para não ir para o trabalho. Desculpa velha de menino besta, de 22 anos, para faltar. É mais ou menos assim que eu estou querendo dizer para vocês. A presença do Senhor é algo muito importante na nossa vida. E eu queria que você colocasse a mão no ombro do irmão que está ao seu lado, se você puder. Se não pode colocar a mão no ombro, levante a sua mão em direção a essa pessoa que está perto de você e ore por ela agora. E diga que nada afaste você da presença de Deus. Que você não se afaste da presença do Senhor, que você valorize a presença de Deus na tua vida, que você de verdade mesmo, meu irmão, você valorize esta presença no teu coração, porque esta presença ela é fundamental. Você não pode brincar com isso. A gente não suporta a caminhada se Ele não estiver conosco. É a garantia que Ele está conosco, que nos dá a força, a destreza, a sabedoria, a habilidade, para a gente poder vencer nesta vida. Ore por ele, eu quero ouvir você orar. Ore por ele. Senhor, que meu irmão tome cuidado com a sua caminhada, que meu irmão tome cuidado com a sua vida espiritual. Ore de verdade por ele nesta noite, aleluia. Talvez você não saiba, mas ele está precisando dessa oração hoje. Talvez você não saiba, mas ele está precisando voltar às práticas que ele sempre teve, de jejum, de oração. Ele está abrindo mão por outras coisas, ele está mudando as prioridades, e a glória do Senhor está se afastando. A frieza espiritual vai tomando de conta, o pecado vai encontrando brechas, as concessões vão sendo abertas cada vez mais, as exceções se tornam regras. Enche da tua presença, Senhor, este lugar. Aviva o coração de cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor. Dá-lhe, Senhor, aleluia, a valorização da tua presença, que a tua glória não se afaste de nós, Senhor, porque nós iremos perecer se tu nos abandonares, se tu deixares, se tu não estiveres conosco. Espírito Santo de Deus, o Consolador, Tu és, Senhor, aleluia, o nosso paracleto. Tu és, Senhor, aleluia, o nosso capacitador. Tu és, Senhor, o nosso ajudador. Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, valorize a presença de Deus, valorize a presença de Deus. Não passe um dia sem desfrutar da presença de Deus. E se você achar que a presença de Deus está indo embora, corra, 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 se arrependa, mude a direção das suas atitudes. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante.
Você tem valor. Você tem valor. Aleluia. É isso aí, gente boa. Por hoje é só. Muito obrigado a você que acompanhou nossa programação hoje. Cheiro no coração de todos. Que o Senhor te guarde e te proteja, esteja contigo no teu deitar e no teu levantar. Que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti e te dê paz. Até o próximo encontro.